você aqui no meio da gente. Alegria quando ouvir que me disseram: vamos à casa do Senhor. E creio que esse sentimento perpassa o sangue de cada um de nós. Se assim não fosse, não teríamos motivos para estar aqui. A alegria, ela nos impulsiona a ir sempre mais além. Quero saudar o Padre Valdir, Padre zeloso desta comunidade, agradecer a toda a comunidade, a sua pessoa, pelo convite, para poder partilhar das suas alegrias e das alegrias da sua comunidade de festa. Saudar o Padre Eliseu, comigo, saudar também o irmão Joaquim, Padre Joaquim, que hoje vive uma outra dimensão cristã, mas também recebeu a graça do ministério sacerdotal, aquele que conduz a nossa igreja, ele é um de só. Caríssimos irmãos e irmãs, quero também saudar as pastorais, movimentos, convidados desta noite, de um modo muito particular, a minha querida e amada paróquia Nossa Senhora das Vitórias, aquela que me gerou, ou que me ensinou a ser padre quando eu estava no ministério. Vivendo as alegrias deste ano jubilar, em comunhão com a igreja no mundo inteiro, assumindo a proposta do Papa Francisco de viver este ano jubilar. O jubileu é sempre um tempo de graça. Uma das dimensões do ano jubilar é a dimensão do perdão. Isso se intensifica ainda mais neste tempo em que estamos vivendo, que é um tempo essencialmente marcado pela conversão, que é um processo contínuo na nossa vida. E precisamos estar sempre atentos. E diante disso, nos diz o tema central, que nós somos povo de Deus, peregrinos da esperança. Olha que coisa bonita. Não somos qualquer povo, somos povo de Deus. Logo, temos uma identidade que nos diferencia de muitos outros, o que não nos faz melhores nem piores do que ninguém, mas que deixa em nós, ou que nos convida a viver um compromisso talvez ainda maior, a partir da identidade que temos, povo de Deus. E o que significa para nós ser povo de Deus? Não significa tão somente ter sido assinalado como cristão no dia do nosso batismo, mesmo porque o Papa Francisco já nos diz que tem pessoas que nasceram na igreja, cresceram, foram batizados, mas que não são igreja. Apenas tem o seu nome assentado em um registro. Porque o que nos identifica realmente como cristão é a nossa configuração à vida de Jesus. Nós iremos perder a nossa identidade de povo de Deus. Claro que não seremos rejeitados por Deus jamais, mas a partir da nossa distância do projeto, perdemos também a nossa identidade. Ora, se eu tenho uma identidade e eu não busco seguir aquilo que me identifica, claro que ninguém vai me reconhecer por aquilo que eu digo representar. Eu me digo cristão, mas eu não amo, mas eu não perdoo, mas eu não ajo com caridade com as pessoas. Que tipo de cristão estou sendo eu? Eu aproximo ou distancio as pessoas de Cristo pela minha vivência? E o subtema de hoje vem nos dizer que a esperança, ela nos atrai, ela nos faz ser atraídos por Cristo.
e a esperança é uma das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E uma das coisas que move a vida do cristão é a esperança. Somos homens e mulheres da esperança. Já nos dizia o canto inicial dessa celebração eucarística. E é a esperança que nos faz acreditar que o projeto de Deus, ele vai se instaurando cada vez mais entre nós, mas também por meio de nós. E o problema é que às vezes queremos que o projeto se instaure tão somente pelo querer de Deus, mas o querer de Deus também passa pela nossa disponibilidade, passa também pelo nosso querer. Aquele projeto de Deus que eu sonho, que eu quero, eu também me comprometo para que ele se instaure na minha família, no meu ambiente de trabalho, na minha comunidade. Muitas vezes não. Às vezes eu quero que tudo caia do céu e esqueço que eu sou parceiro de Deus nesta empreitada. Claro que Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele quer contar com cada um de nós. Daí porque somos povo de Deus, peregrinos da esperança, homens e mulheres que não se cansam de caminhar em busca da terra prometida, da terra que o Senhor prometeu para cada um. Mas para se chegar a esta terra é preciso caminhar. Se a gente cruza os braços, a gente não chega. E não basta caminhar, é preciso caminhar em comunhão. E aqui está uma das grandes dificuldades também, que muitas vezes nós enfrentamos na caminhada. Temos dificuldade de caminhar com o outro, principalmente quando o outro pensa diferente, principalmente quando o outro tem uma visão que destoa daquilo que eu penso. E a gente esquece que a igreja, ela é rica na sua diversidade. A igreja, ela vive a unidade dentro de uma diversidade. E se nós compreendêssemos o quanto é importante a diversidade da igreja, a gente agradecia cada dia mais por sermos diferentes, por ter pessoas diferentes. E isso para nós é um desafio, viver a unidade dentro da diversidade. E quando a igreja assume a sua identidade de povo de Deus, ela consegue sim, mesmo diante das dificuldades, dos contratempos, manifestar ao mundo a sua unidade. A liturgia da palavra deste dia, desta noite, é uma liturgia muito rica. A leitura da profecia de Daniel nos apresenta um povo que reconhece a grandeza de Deus, que sabe do poder de Deus, mas este mesmo povo reconhece também a sua negligência diante do projeto de Deus, reconhece o seu fechamento, a sua dureza de coração, a sua falta de atenção àqueles que em nome de Deus manifestaram o seu projeto. Quantas vezes nós também não temos virado o rosto para Deus? Quantas vezes também não temos nós sido indiferentes àqueles que em nome de Deus anunciam o seu projeto, que é um projeto de paz, de amor, de justiça. E isso, às vezes a gente não faz com os lábios, dizendo que não aceita. A gente até diz que aceita, mas com a nossa vida a gente às vezes nega totalmente este projeto. E como é importante reconhecer a cada dia as nossas fraquezas e limitações, mas acima de tudo, confiar em um Deus que é misericórdia. Nos diz o texto do profeta, mesmo diante da nossa dureza, da nossa indiferença, Deus continua sendo Deus. Deus continua agindo com misericórdia, porque Deus não pode negar a sua essência. O texto de Lucas nos coloca diante da essência de Deus. E essa palavra que foi pronunciada no Evangelho, ela sempre foi uma marca constante no meu ministério.
misericórdia. Eu não usava no missal a palavra Deus Todo-Poderoso. Eu sempre usei Deus Todo-Misericordioso. E no início, alguns irmãos até me questionavam: por que você fala Deus Misericordioso e não Deus Poderoso? Porque Deus, embora seja o Todo-Poderoso, nas suas ações, na sua forma de se relacionar conosco, Ele demonstra muito mais a sua misericórdia do que o seu poder. Deus, diferente de nós, Ele não faz questão de se impor pelo poder. E Jesus é a prova real desta realidade. Jesus manifestou ao mundo o rosto misericordioso de Deus. E também o Papa Francisco vai dizer: o nome de Deus é misericórdia. Por quê? Porque aquilo que experimentamos de Deus, nós deixamos manifestar na nossa relação. Ora, se eu vejo Deus como um todo-poderoso, embora Ele seja de fato, nas minhas relações com as pessoas, geralmente eu vou demonstrar também que eu sou poderoso, porque o Deus que eu experimento é muito mais o Deus do poder. Então eu tenho que me impor diante das pessoas para dizer que sou poderoso. Só que Jesus faz o contrário. Jesus entende que o poder é serviço. Quem não entende a dimensão do poder como serviço, não aprendeu nada de Jesus. Está lá, na missa que daqui a um pouco iremos celebrar, na quinta-feira santa, o lava-pés, que João, diferente dos outros evangelistas, não apresenta a Eucaristia como instituição, mas como lava-pés, porque ele entende que a Eucaristia é serviço, que a Eucaristia é entrega, que a Eucaristia é doação. E aí Lucas nos convida a sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Na minha relação com as pessoas, eu sou misericordioso. Eu também erro, eu também tenho pecado. Quando eu erro do outro, seja no trabalho, na família, na comunidade, como é que eu gostaria de ser tratado? Com misericórdia? Certamente sim. Mas às vezes, diante do outro, eu sou implacável, severo, duro, perverso, como Jesus diz no Evangelho. Não temos a capacidade de ver e sentir com o coração a miséria do outro. Misericórdia é justamente isso. Sentir a miséria do outro com o próprio coração. E é isso que Deus faz conosco, diante das nossas fraquezas, diante das nossas quedas. Deus não usa do poder, já nos dizia o Salmo 78. Deus não nos trata como exigem nossas faltas, mas Deus nos trata com ternura, com amor, com compaixão, porque Deus é misericórdia. E cada vez que tratamos o outro com amor, com compaixão, com misericórdia, nós nos aproximamos mais de Deus e manifestamos ao mundo que somos de fato povo de Deus, peregrinos da esperança, que mesmo diante de um tempo marcado por realidades que contradizem o projeto de Deus, a gente não se cansa, a gente não desanima, a gente não perde a certeza de que Deus caminha conosco e que o seu projeto, ele se instaura cada vez mais no meio de nós, à medida que eu, como povo de Deus, assumo a minha missão, ajo com misericórdia, não julgo, não condeno, não coloco nas costas do outro um fardo que eu não quero que alguém coloque nas minhas costas. Porque a medida que eu uso para o outro, essa medida será usada para mim. Então, é muito melhor e prudente usar a medida da misericórdia, porque é assim que Deus age conosco. Peçamos a São José, homem justo e prudente, que também cuidou da família, que assumiu a missão de povo de Deus,
que assumiu a missão de pai adotivo de Jesus e que manifestou ao mundo o seu ser de pai, de homem temente a Deus, por uma vida de simplicidade, de poucas palavras, mas de muito testemunho, de muita confiança, de nos momentos difíceis da vida se deixar conduzir pelo querer de Deus e não pela sua vontade. Que nós, inspirados pelo exemplo de São José, marcados pela virtude da esperança, possamos ser cada vez mais esta igreja que traz em si, através do seu testemunho, a face misericordiosa de Deus. Assim seja. Amém.